Tarde, contaremos com o mestre Rominique Thiago Queiroz Araújo. Nosso interlocutor é analista de oratória, comunicador social, escritor, palestrante e pesquisador, além de especialista em comunicação e mestre em psicologia. Rominique Queiroz vai abordar a comunicação oratória na biblioteconomia, a mensagem verbal e não verbal na produção de significados contextualizados. O mundo pós-moderno exige o bom uso da comunicação através das altas tecnologias e interação presencial em público. É pelo posicionamento do corpo na emissão de gestos, microgestos, postura, entonação da voz e expressão facial e organização da linguagem verbal que propagamos imagens, significados para entendimento de intencionalidades. Pelo ato de comunicar, compreender a demanda de quem nos ouve e tornar comum o resultado do nosso saber. É também função de todo bibliotecário inserido na contemporaneidade. Fica evidente que tal habilidade da fala é essencial para a atividade da profissão. Portanto, como falar bem e evitar ruídos é o que iremos abordar nessa palestra. Seja bem-vindo, professor Rominique Queiroz. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rominique Queiroz, ministro de treinamentos de comunicação oratória, que é muito mais do que apenas a simples técnica decorada que buscaria, por algum motivo, robotizar o teu comportamento no ato da comunicação. Eu trabalho numa perspectiva interdisciplinar da comunicação, da oratória, da retórica, da economia, da sociologia, da perspectiva dos agenciadores interdisciplinares que estão produzindo, no caso, objetivo, uma inibição do teu corpo, um bloqueio da tua criatividade na produção de significados que vão te posicionar da forma mais autônoma possível. E para mim é um prazer muito grande receber o convite do presidente federal, do Conselho Federal dos Bibliotecários, Marcos Luiz, do Fernando Braga, coordenador de eventos, e do Júlio Duarte, presidente do Conselho Regional. Eu ministro treinamentos há mais de 14 anos, há mais de 18 anos eu faço pesquisas que buscam essa visão interdisciplinar e holística da boa comunicação. Eu procuro compreender a comunicação oratória num aspecto não somente da forma da relação da tua comunicação verbal e não verbal, não só dos aspectos retóricos dos argumentos, mas eu procuro ampliar ainda mais a perspectiva de uma comunicação oratória que começa, primeiramente, produzindo argumentos para que você possa se conduzir, possa portar uma identidade que vai fazer com que você interaja no social. Comunicação é sempre uma busca por perspectivas no âmbito pessoal, extrapessoal, eu comigo mesmo, eu com o outro, produzindo um desenvolvimento. Seja esse desenvolvimento uma perspectiva objetiva, material de produção de saberes e materiais, no caso, o concreto é fazer com que você seja cada vez mais eficiente naquilo que você se propõe a realizar em uma fábrica, na produção de mercadorias, no aspecto também de saberes para que essas mercadorias possam ser aglutinadoras de estilos de vida, mas concretos, que possam permitir que você tenha a oferecer um diferencial competitivo, é unir a técnica e os saberes de acordo com aquilo que o contexto exige. E o nosso contexto exige atualmente uma comunicação que permite você ser franco, você ser claro, você ser alguém que transmite, que vai transliterar uma mensagem com o menor tipo de fissura possível para que a tua intencionalidade seja conduzida de acordo com aquilo que você precisa para afetar positivamente o outro. É evitar contradição, é aumentar a coesão, a coerência e a concisão da mensagem, porque eu sei que também para os bibliotecários vocês trabalham com comunicação e a informação nada mais atual do que esse objetivo que vocês estão buscando desde a formação à qualificação posterior no campo da especialização, mestrado e doutorado. Então vocês trabalham com comunicação e o tempo atual exige de vocês uma dinâmica a ponto de transmitir por uma maneira desterritorializada os saberes que são produzidos através
daquilo que vocês classificam ou buscam intermediar no dia a dia por meio da legislação, por meio do banco de dados sistêmicos que vocês têm, e não só no ato de produzir uma mensagem que seja clara, que seja acessível para aqueles pesquisadores, como também ajudar os outros pesquisadores na intermediação desses saberes que são produzidos e armazenados em bancos de dados. Assim também como a produção exige uma mensagem clara, a comunicação para que esses saberes possam ser acessíveis exigem também de vocês uma comunicação clara no portar por meio da interação face a face. É aí que vem a importância da comunicação. E comunicação nada mais é do que uma possibilidade de tornar comum uma informação, de evitar interpretações arbitrárias em relação àquilo que o autor buscou transferir para o outro. Comunicação é sempre um ato de bom entendimento, onde você, por meio da sua linguagem verbal, não verbal, por meio dos seus argumentos cotidianos que são produzidos para reforçar a tua identidade, você consegue a unicidade, mesmo isso estando em múltiplas facetas de perfis diferenciados que poderiam tornar heterogênea a mensagem, mas a busca da comunicação é tornar homogênea, uno, é tornar comum, comunhão, comunidade. E isso requer uma compreensão acerca do contexto no qual nós estamos inseridos. E eu sempre falo em comunicação, e vocês vão perceber que eu divulgo saberes como princípios balizadores daquilo que eu tenho como entendimento indispensável que gera uma técnica, e depois eu vou falar quais são esses principais saberes que são pressupostos, paradigmas da boa comunicação. Mas antes, já que eu estou me comunicando com bibliotecários, com formadores de técnicos reflexivos sobre a comunicação informacional que permite a socialização dos saberes, eu quero falar sobre este livro de Ademir Ramos, de 1960, que foi o meu primeiro livro de comunicação quando eu estava no primeiro ano, ingressava no primeiro ano do ensino médio. Então, Ademir Ramos me traz aqui um acoplado de informações da oratória, da comunicação, que se divide em oratória essencialmente política, a oratória empresarial, a oratória jurídica, a oratória numa perspectiva argumentativa, sindicalista também, de buscar os direitos universais das classes profissionais. E aí eu começo a observar neste livro, com os meus 15 anos por aí, começo a observar que existe uma sistematização para tornar a comunicação algo comum. E essa comunicação, ela requer um entendimento da técnica, um entendimento da recepção da mensagem e um entendimento também da retroalimentação, porque a comunicação, ela não se encerra no ato da emissão e recepção, mas a gente sabe que existe um feedback que, de uma forma mais bonita, chamamos de retroalimentação. E o Ademir Ramos foi quem primeiro me possibilitou entender que existe uma técnica que depois eu comecei a observar que essa técnica respeita e é organizada, agenciada por um conjunto de pressupostos, de balizadores que refazem a própria técnica de acordo com o contexto. E é por isso que você vai observar eu sempre falar em contexto, porque o contexto atual, como diz Giddens, um grande sociólogo, estudado na psicologia, na psicanálise, interdisciplinar, ele traz as consequências da modernidade e modernidade e identidade. São duas obras que a gente pode apurar a percepção sobre aquilo que nós vivenciamos regulados pela alta tecnologia. E vocês trabalham com alta tecnologia, vocês trabalham com compartilhamento de informações e de produtores de conteúdo. E para isso, para disponibilizarem isso para o público, para os demais pesquisadores, para a opinião pública e para as pessoas de um modo geral,
independentemente da escolaridade, vocês precisam se utilizar de ferramentas, de possibilidades tecnológicas que socializam dinamicamente tais informações. E eu observo que, com base no Giddens, a gente observa a desterritorialização da informação em um tempo cada vez mais diminuto, ou seja, você permite que os saberes possam ser efetivados cada vez mais rápido, desterritorializando, rompendo as fronteiras territoriais em um tempo cada vez menor e uma velocidade cada vez maior. Então, isso só condiciona e coloca vocês como operacionalizadores dos saberes, dos conhecimentos, das possibilidades produtivas científicas, como alguém que também precisa se utilizar das novas tecnologias para ilustrar, para melhorar o entendimento sobre um autor, sobre um livro, para organizar melhor os comentários, para observar também que novas perspectivas você tem ao possibilitar por meio da comunicação que os saberes, o conhecimento, a técnica específica de uma área possa ser também difundida de modo interdisciplinar para outras áreas, de um modo a não perder a sua caracterização contextual. E o contexto atual nos fala não só da oratória de Admir Ramos, da interação face a face com o microfone, o uso do microfone, o uso da tribuna, a organização sistemática do discurso, a organização sistematizada dos gestos, mas também nos pede, atualmente, uma organização também, como tem nesse manual de persuasão elaborado por um psicólogo e treinador do FBI, uma observação aos microgestos também, que podem dizer muito, que podem incentivar, que podem desmotivar e que podem também diminuir o impacto positivo de uma mensagem através, como diz o Giddens, por meio desses sistemas especializados, produtores de saberes reflexivos, nos pedem também agora uma comunicação adequada aos softwares, aos tipos também de mensagens e de meios de difusão através das novas mídias digitais, o que me faz ou o que me exige portar o meu corpo de acordo com essa adaptação essencialista de uma mensagem verbal, não verbal, resolvida no aspecto psicológico pessoal e também transliterada, intermediada pelas novas tecnologias, especificamente pelas novas mídias digitais. Então, falar de comunicação é lembrar que estamos em um contexto de alta produtividade de saberes, de conhecimentos e de alta produção também tecnológica que faz com que a gente possa se redefinir pesquisas, redefinir modos de comunicação, redefinir tipos e querências, desejos, lacunas e observações de demandas. Então, se eu como bibliotecário estou intermediando saberes, pesquisas, conhecimentos, agenciando, organizando partes específicas de áreas de conhecimentos, que eu sei que é muito maior do que isso, mas eu sou um operacionalizador de informação e sou aquele juiz que devo arbitrar a acessibilidade de tais informações. E é por isso que eu preciso entender que a minha mensagem no campo da comunicação mais clássica, da retórica mais clássica, bem como também da comunicação oratória mais moderna, devem convergir para o interesse comum, que é tornar as informações, os dados, os saberes e os conhecimentos em algo acessível para todos, se utilizando das novas mídias e se utilizando também da comunicação através da interação face a face e em todos os dispositivos corporais que devem seguir as normas de parâmetros do contexto. E é isso que nós vamos fazer. Vamos observar como se portar no aspecto psicológico de uma maneira mais direta, bem como também nas dimensões técnicas de motricidade em relação ao corpo. O corpo te posicionando como alguém que transmite uma segurança básica na linguagem do Giddens. Uma segurança básica que vai permitir
que a comunicação não se encerre, que quem tem aquele ato de interação contigo, de socialização contigo, possa ter um esclarecimento tal que reflita também sobre aquilo que foi abordado e reproduza de modo autônomo para que o desenvolvimento seja constante, o desenvolvimento social. Então já faço isso há mais de pesquisas, há mais de 18 anos, com o objetivo claro de permitir que as pessoas possam ser autônomas, criativas, comunicativas, desinibidas e que possam falar na interação face a face, por meio das mídias digitais, de acordo com a demanda de cada público. Comunicação é especificidade, é entender a singularidade e a demanda de cada público e contexto e meio que estará ali intermediando você e o teu público-alvo, ok? Mais de 27 mil pessoas já participaram comigo dos meus treinamentos e para mim é sempre um orgulho. E agora nós temos o treinamento de Oratória Kids, feito pela minha esposa, que trabalha treinando crianças, que também pesquisa, jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará e que tem uma larga experiência no jornalismo, na compreensão da comunicação, também alocada, contextualizada às novas mídias e à interação face a face. Produtora também de conteúdo, livros, e-books. Então, eu faço essa interdisciplinaridade da comunicação, porque eu sei que nós precisamos responder por meio de saberes que se complementam e que não são muros. Estamos falando em uma comunicação extramuros, que bebe também na fonte da biblioteconomia, que bebe na fonte da economia, da comunicação, da oratória, da retórica, da psicologia, da psicanálise e por aí vai. Estar aberto para compreender até onde podemos ir, até onde temos que avançar de acordo com os novos saberes que são produzidos a cada instante, de acordo também ou em conformidade com esta relação que nós vivenciamos de alta produção tecnológica e saberes e sistemas especializados que produzem identidade, que produzem segurança para o desenvolvimento pleno das instituições, dos seres e de toda a produção material, concreta, objetiva e imaterial de conhecimentos e saberes. Então, sempre falo, eu disse que iria trabalhar com pressupostos. O primeiro pressuposto que eu quero declarar para vocês é que nós não conseguimos vencer o medo de falar em público. Nós não conseguimos vencer o medo de olhar para a câmera. O que nós precisamos fazer é administrar o medo, saber lidar com o medo. Porque a partir do momento que eu tento tirar a emoção do medo de mim, eu me torno um suicida. Aquele que despreza as condições objetivas possíveis e os limites para dizer até onde eu posso ir. E aí eu não me preparo, e aí vem o problema principal de quem tem medo de falar em público, que é que, mesmo se preparando, mesmo ensaiando, mesmo compreendendo seus pontos fracos, os seus pontos fortes, eles acabam perdendo a dinâmica do conhecimento de si, do autoconhecimento, porque começam a observar que estão com medo diante daquela nova situação e que não era para ter medo, e que não era para ter medo. Só que, quando eles fazem isso, eles perdem a dimensão de que o medo ele sempre vai voltar. Nós não estamos trabalhando para fazer uma cisão entre o ser humano e suas emoções. Nós estamos trabalhando para que o ser humano consiga lidar com aquilo que o determina como ser humano. E entre essas emoções está o medo de falar em público. O medo, o estresse, a ansiedade, a ofegância, o medo do julgamento do outro, o saber sustentar o olhar mesmo diante de situações onde você está desconfortável, o saber lidar com os sintomas de estresse que inicialmente esse sintoma pode ocorrer e você saber lidar, contornar. Isso tudo permitirá a você a entender que o medo ele não pode ser vencido, ele tem que ser administrado. E para isso você precisa de relaxamento, para isso você precisa se conhecer melhor, saber quais são os seus pontos fortes, o seu perfil comunicativo, como você se comunica, se a sua comunicação ela é agressiva, se ela é intimidadora, se ela
se ela é intimidada em relação àquele que fala com você ou àquele que escuta o que você tem a dizer, se a sua comunicação ela busca a equidade, que é a assertividade, você se manter resolvido ao mesmo tempo que você deixa o aspecto ou o campo para que o outro também se manifeste da maneira mais oportuna, sem a imposição ou sem a diminuição de si mesmo, ou a autopunição, mas a equidade, a justiça de acordo com o contexto e de acordo com aquilo que o outro tem também a te favorecer. Então isso é uma comunicação que só pode ser ajustada quando eu sei que o medo não pode ser vencido, que o medo precisa ser administrado. E aí eu trabalho esse autoconhecimento, eu trabalho a minha respiração inicial, eu trabalho a compreensão dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos acerca da comunicação verbal, não verbal, uso do silêncio, organização do olhar, expressão facial, microgestual, respiração também eu tenho que trabalhar para que eu possa me manter de maneira autônoma, gerando a confiança básica necessária, passando a segurança. Ninguém vai ouvir quem não transmite segurança. É muito importante você transmitir a segurança, saber realmente a sua intencionalidade. Isso vai diminuir o tempo que você vai ficar exposto sem transmitir aquilo que o público requer de acordo com o contexto, através das múltiplas determinações. Então, esquecimento de palavras vem muito de acordo também com a perda da essencialidade discursiva, que é você saber o que você está fazendo ali. É muito importante você buscar a sua intencionalidade antes de falar e buscar também a intencionalidade de quem lhe ouve. Assim você consegue equilibrar e fazer com que o medo não te tire da tua potência, da tua potencialidade protagonista. Então é importante você saber que o medo ele não pode ser vencido e que os sintomas, o desconforto, todos os tipos de fenômenos que se desenvolvem por meio do corpo podem ser administrados. E a prática e a experiência vai fazer com que você tenha um pensamento autônomo, reflexivo, para sempre dar algo novo para o público. O que significa ser um bom comunicador? É aquele que consegue compreender e fala com as suas próprias palavras, que consegue entender aquilo que não foi dito ainda e que precisa ser dito para que o saber possa ser complementado. Isso significa completude de saberes, de experiências, de entendimento, de relação cognitiva, de aspecto da motricidade ou da psicomotricidade, como você se comporta frente ao público, utilizando-se do corpo. E o medo não pode ser vencido. O medo tem que ser administrado. O medo ele não pode ser tirado de você. O medo faz parte e é bom que você tenha medo, que significa também um estresse positivo ao ponto de fazer com que você se prepare ainda mais, que você possa saber dos seus limites, que você possa saber dos buracos que as suas teorias, que a sua profissão precisa resolver. Outra coisa é que você tem que ter uma comunicação resolvida. E eu já disse, para ter uma comunicação resolvida, precisa saber essencialmente qual o seu papel ali. O que você busca? É emocionar? É informar? É entreter? É persuadir? É prestar uma homenagem para alguém? Esses conceitos, quando são praticados através da tua capacidade interpretativa, inteligível, quando você busca tornar aquilo que está sendo diagnosticado como uma querência, como uma demanda, e você, através da tua capacidade racional, consegue tornar aquilo abstrato e responde de acordo com a tua comunicação, entre essas intermediações deve existir a compreensão da tua intencionalidade. O que você está buscando e o que o teu público precisa naquele momento. Só a partir daí você vai se utilizar das melhores técnicas conceituais ou práticas para que você possa responder informando, persuadindo, emocionando, informando, gerando entretenimento ou prestando uma homenagem para alguém. Então são as principais buscas de comunicação. Quando você vai analisar uma mensagem comunicativa, no caso, existindo um recall, onde a Ford diz que o carro produzido no ano tal, de marca tal, precisa ser trocado o câmbio, uma peça do câmbio. É uma mensagem emotiva? É uma mensagem de entretenimento? É uma mensagem
É uma mensagem persuasiva? É uma mensagem que busca prestar uma homenagem para alguém? Ou é uma homenagem, uma comunicação específica da informação sobre o determinado problema que tem que ser resolvido do carro? É informativo. Ah, Romenick, mas eles usam músicas, eles usam palavras apelativas de convencimento, de influência, sim, mas você tem que observar a predominância. A predominância. É analisar o contexto do discurso e compreender qual é a predominância, aquilo que se sobressai em relação aos outros. A mesma coisa é você numa apresentação. Interação face a face para um grupo, quando você vai palestrar, quando você vai expor algum tipo de conhecimento, quando você vai ser chamado em uma biblioteca para fazer um levantamento dos principais livros que tem, livros periódicos que tem uma análise específica de um determinado tema, ali é uma informação, ali é uma outra observação, e todo o teu corpo, a tua comunicação verbal, a tua comunicação não verbal, o uso do silêncio, o olhar, toda a organização, inclusive, da velocidade da tua fala deve ser preservada de acordo com tal perspectiva, de acordo com tal demanda, querência. Todo o teu corpo te posiciona em meio ao público. E o que a comunicação busca fazer é diminuir as fissuras ao máximo, e os critérios para isso é o contexto. E para a gente observar melhor, tem que saber que significa o contexto, o perfil demográfico do público, o perfil psicográfico do público, aquilo que o público espera de você no campo abstrato, aquilo que gera para ele um valor agregado, que permite fazer com que ele experiencie, mesmo que no campo hipotético, imaginário, uma determinada estruturação de estilo de vida. E eu não terei muito tempo para falar sobre isso, mas é organizar a tua comunicação, tua peça de comunicação oratória, verbal, não verbal, microgestual, postural, expressão facial e olhar, e posteriormente entender o contexto que você estará envolvido, que você precisa complementar. A comunicação é busca por completude, mesmo que não exista essa completude, porque as próprias palavras são desgastadas e não têm a sua potencialidade tão específica ao ponto de transmitir a intencionalidade total de quem está sendo o agente da comunicação. Mas a gente busca diminuir ao máximo as resistências através de uma comunicação que seja o mais próximo possível do uno, do discurso em conjunto entre emissão, recepção e contexto. E aí também eu preciso entender qual o meio que eu estarei utilizando, se é na comunicação face a face, se eu vou usar slides, e eu sugiro que vocês usem cada vez menos slides, porque os slides fazem com que você tenha uma comunicação ainda robótica, mecânica, não gera a emocionalidade necessária, porque sabemos que a comunicação ela vem muito do vínculo emotivo. Todos esses elementos preservam e visam um entendimento em conjunto para o despertar da emocionalidade também, por mais que a gente esteja falando de uma comunicação informativa, mas o vínculo da comunicação através da velocidade da voz, através da entonação da voz, através da tua expressividade completa, vão requerer do teu público uma resposta emotiva para que o vínculo possa ser o mais próximo possível daquilo que você tem como finalidade principal. Então, entendendo da comunicação presencial, frente a frente com o público, e aí você ajusta o teu corpo. Se é um ambiente maior, você aumenta ainda mais a expansividade dos teus gestos, o aumento também do volume, da entonação de voz, o aumento da entonação de voz para fazer perguntas, para deixar claro se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é uma dubitação. Todos esses elementos precisam ser produzidos porque são elementos que complementam e diminuem o entendimento arbitrário, diminuem o entendimento arbitrário em relação àquilo que você está dizendo. Então essa é uma mensagem resolvida. É a unicidade da comunicação. Fuja de explicações óbvias, simples. Como eu sempre digo, você sabia a limonada é feita de suco de limão? São explicações óbvias, o mais do mesmo. Você sabia que a limonada é feita do suco de limão? Explicações óbvias, mais do mesmo. Outra pergunta ou outro tipo de mensagem batida que não tem a tua especificidade ou pessoalidade no momento de se comunicar, como esta aqui. A pasta de amendoim é feita de amendoim, mas a pasta de dente não é feita de dentes.
São observações que não geram a atenção e você precisa saber que no ato comunicativo você tem que gerar atenção, fazer com que o teu público perceba que você exista. Interesse, eu quero isso para mim. Desejo ali, o interesse, eu quero isso para mim, eu desejo isso. E eu quero desprender uma ação positiva em relação àquilo que eu estou a falar. Eu quero que o outro consiga desprender uma ação ao ponto de levar aquilo que eu tenho a dizer para outros, que convençam outros, que se utilize daquilo e que reproduza por meio de pontes novas etapas e que a comunicação possa reverberar no social e no conjunto de demais informações a ponto de servir especificamente a cada tipo de área, a cada tipo de pessoas que vão ser afetadas por meio da mensagem. Então evite palavras desgastadas, palavras de baixo calão, evite também fazer o mais do mesmo, reproduzir estritamente compreensões sobre o mundo que já são desgastadas, que todo mundo já sabe, porque isso não gera o vínculo necessário da emocionalidade, isso não informa, isso não chega a entreter. Isso também não chega a persuadir, não presta homenagem para ninguém e te coloca como mais um. Você quer saber quem é um bom comunicador? Aquele que fala e todo mundo presta atenção, porque ele se utiliza de todos os elementos verbais, não verbais, entendimento da recepção, entendimento da retroalimentação e entendimento do meio também que estará fazendo com que o público receba a tua mensagem intermediado pela interação face a face, uso do microfone ou a tribuna, ou intermediado pelas novas mídias digitais ou softwares de produtividade que a gente tem hoje em dia e a gente está trabalhando muito nessa perspectiva de home office. Então, procure gerar vínculo. Cada ser humano carrega uma indeterminada quantidade de futuro. É muito interessante a gente saber isso porque as pessoas têm uma ideia de que oratória, comunicação oratória é apenas para alguns escolhidos que por algum motivo se banharam de uma força sobrenatural e se transformaram em líderes da área jurídica, religiosa, da biblioteconomia, da área política, mas não, a comunicação faz parte de uma essencialidade humana que é se comunicar, que é viver em sociedade, que é produzir instituições e aprimorar as instituições, que é permitir que as pessoas possam ser livres no sentido de transmitir aquilo que lhe passa ou lhe passam os elementos, segurança, identidade, características específicas, que permite fazer com que a pessoa permite fazer com que as pessoas exteriorizem sentimentos negativos, permite fazer também com que as pessoas possam superar situações adversas que trazem incômodo de memória, que impede a alta performance no momento presente. Então a comunicação gera felicidade. Eu consigo sempre observar que a fluidez comunicativa é outro princípio. A fluidez comunicativa, ela permite que você seja feliz. Ou a felicidade habita na fluidez da tua comunicação. É outro pressuposto que eu vim observando de maneira experimental. Outro elemento que eu também observo, que também faz parte do pressuposto da comunicação, é que oratória não é dom. Oratória é uma prática, uma habilidade adquirida no campo prático e por uma necessidade essencial do ser humano. Sem comunicação você não é feliz, sem comunicação você não administra o teu medo, sem comunicação você não tem segurança em relação à tua identidade, sem comunicação você não aprimora as instituições e a produtividade concreta de uma sociedade. Sem comunicação não há felicidade. A tristeza profunda é a incomunicabilidade, você com você mesmo, você com os demais. Então, cada ser humano carrega uma indeterminada quantidade de futuro, indeterminada. Porque você pode entender que ninguém melhor do que você para fazer com que a tua sinergia, a tua força propulsora e produtiva consiga gerenciar novos feitos e te permitir progredir algo que seria impensado para a grande maioria das pessoas. E todo líder sabe que liderança significa compreender aquilo que é dito e negar aquilo que não faz parte do que você tem como foco essencial em objetivos e metas. O corpo é uma estrutura social, então a todo momento que eu gesticulo, que eu me comunico, eu produzo sim um significado. Eu saber qual é a definição específica da minha comunicação
representa uma comunicação resolvida, uma comunicação que gera vínculo produtivo. E eu sempre faço uma planilha de análise de desempenho e consigo observar os elementos que são indispensáveis para uma boa comunicação, e assim eu consigo observar por meio de fotografias e de filmagens quais elementos precisam ser ajustados que o meu analisando não demonstra, que deveria demonstrar, e aquilo que ele demonstra como ponto positivo, como ponto de desenvolvimento essencial para uma boa mensagem, uma boa peça oratória. Então é tudo muito bem organizado, esquematizado, para que a gente possa compreender a singularidade de quem se apresenta em público, a organização, o uso das palavras, a expressão gestual, se é uma comunicação tímida, a postura, o olhar, a própria ofegância, se desenvolve ali muitos sintomas frente ao público e que a experiência precisa ser ali desenvolvida para que o próprio comunicador, o próprio palestrante possa gerar aquilo que a gente busca, que é uma comunicação homogênea, uma comunicação segura, uma comunicação que gere um estilo de vida experiencial e que aponte direcionamentos precisos para o desenvolvimento da própria humanidade. Comunicação é desenvolvimento histórico da sociedade. E é um caso de educação, é um caso de socialização de informações por meio da biblioteconomia, é um caso de justiça por meio da comunicação da peça jurídica, é um caso também político, onde a gente pode, desde as ágoras gregas, defender ideias, pontos de vista, onde a gente pode compreender o sentido do justo, o sentido da própria democracia e como a representatividade ela pode ser buscada através da intermediação e de uma comunicação duos, de diálogo racional, emotivo, para que o objetivo seja a completude em meio às diferenças. E todo o teu corpo, ele te posiciona. Paula Sibilia fala, uma pesquisadora, antropóloga, socióloga, fala sobre isso, estudada também na psicologia, fala sobre isso, como o corpo ele vai te posicionando e ele vai se moldando. E ela traz uma indagação acerca da comunicação digitalizada, que os parâmetros digitais nos pedem um posicionamento do corpo também digital. Para que você possa influenciar, você precisa adequar o teu corpo às novas formas de se fazer comunicação. É por isso que você vê atualmente muitos influenciadores passar o dia inteiro falando, narrando a sua própria vida, demonstrando significados que estejam de acordo com a demanda do público. São os novos oradores e palestrantes pós-modernos. Então todo o teu corpo ele precisa ser ajustado e quando ele não é bem ajustado, bem administrado, ele transmite intencionalidades que não estão de acordo com a demanda, com a querência, com a exigência de cada público-alvo que você deve interagir. A comunicação ela também permite, a gente fala de felicidade porque ela permite produzir, no campo bem psicanalítico, produzir significados de segurança, significados de motivação, vamos dizer assim, para que a gente possa não curar, porque na psicanálise não existe a cura, não existe assim a superação completa, mas existe saber lidar com aquilo que foi vivenciado de forma desprazerosa. Então a comunicação por meio do simbólico, o gesto também, o microgesto, sendo muito mais autoral nesse sentido de apresentação, microgestos, gestos, as palavras permitem que você possa se comunicar e com isso saiba lidar por meio de novos significados que são próprios da linguagem. E assim a própria tristeza, o próprio desprazer, o desconforto, o próprio sintoma começa a ser melhor amortecido diante do poder significativo das palavras, dos atos, dos gestos, dos microgestos. Então, uma pessoa que não consegue vivenciar novos aspectos da comunicação para saber lidar com aquilo que aconteceu, se torna uma pessoa de incomunicabilidade. E essa incomunicabilidade significa uma tristeza profunda que cada vez mais o sujeito vai vivenciando em si mesmo. E o que é necessário? A comunicação com o outro como uma forma de exteriorizar. A cura vem pela fala, já dizia as análises psicanalíticas de Freud. A cura vem pela fala, desde a sua paciente Ana Orr, que dizia que se sentia muito melhor
a partir do momento que ela falava. Então a fala tem o seu poder de cura. Não de completude, de resolver tudo, mas de saber lidar com acontecimentos passados. E saber crer também no laço com o outro, nas perspectivas futuras. Isso é comunicação. Seja bem honesto na sua comunicação, busque a sua pessoalidade, busque a sua característica específica de uma boa comunicação. Evite fofoca, seja honesto, fale com emoção, demonstre otimismo, use o volume agradável da voz, faça as variações do tom da voz, que é muito importante, saber o que é uma pergunta, saber o que é uma resposta, saber o que é uma dubitação. Se utilize do silêncio para gerar a emocionalidade, a cadência da fala, a velocidade também quando for se utilizar de elementos que não são elementos principais da mensagem, que são elementos periféricos, se utilize de uma cadência mais rápida. E aí, quando for o centro, quando for um apelo, eu solicito que vocês façam isso. Evite a ofegância, aqui o trapézio enrijecido, olhar para baixo, ficar fugindo. Evite gravar vídeos e ficar franzindo a testa. Evite ficar apontando com gestos muito rudes, bruscos, gestos duros. Evite gestos fechados. Evite gestos que por algum motivo possam demonstrar o esconder da tua intencionalidade, como colocar as mãos para trás, mas gesticule sempre se mostrando aberto, mostrando o espalmar das mãos que demonstra verdade. Como é que nós fazemos um juramento? Demonstrando verdade, aquilo que eu tenho de mais importante. Evite gestos que te coloquem como opressor ou te coloquem como oprimido. Busque uma comunicação assertiva. Uma comunicação que você fala com o outro e não apenas para o outro. Entenda o que o outro tem a lhe dizer. Para que você possa ter uma boa comunicação, para que você possa tornar acessível as mensagens da tua comunicação, para que você possa intermediar os saberes que você tem como característica principal e profissional, você precisa de prática. E é por isso que eu venho formando mais de 27 mil pessoas no campo digital e no campo presencial, ao longo de mais de 13 anos de intervenções comunicativas. E aí você me pergunta como melhorar? Primeiramente, compreendendo você mesmo, seu perfil de comunicação, é indispensável filmagens, fotografias, você perguntar para as pessoas mais próximas, você perguntar para o seu chefe, você perguntar para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus familiares, você perguntar para as pessoas que estão lhe ouvindo, lhe assistindo, você entender que comunicação não é algo intuitivo, mas é algo profissional. Comunicação precisa sim, de acordo com cada público, e eu sempre vou frisar isso, com cada perspectiva de contextualidade, você precisa de uma comunicação que atenda a uma demanda no formato gestual, no formato verbal, microgestual, facial, do olhar, na comunicação postural também, em todos os elementos que vão produzir uma intencionalidade, e eu já disse quais são essas intencionalidades, todos esses elementos que vão permitir que você esteja de acordo com o público que você quer interagir. Não pode ser assim aleatório, um termo muito utilizado na atualidade, algo aleatório. Tem que ser muito preciso, você precisa ser analisado, fotografado, filmado, precisa observar por meio da prática quais avanços você vai desenvolvendo por meio da tua comunicação nessas facetas de intencionalidades que eu já busquei. Você precisa aprimorar a tua abordagem interpretativa, de sempre mostrar algo novo para não ficar dizendo todo o tempo. Você sabia que o suco de limão é feito de limão, ou a limonada é feita de limão? Você sabia que a pasta de amendoim é feita de amendoim, a pasta de dente não é feita de dentes? São coisas óbvias que por algum motivo não são justificáveis e as pessoas conseguem reproduzir porque estão programadas. A cultura é inibidora. A perspectiva desde 1824 no Brasil é uma perspectiva de uma lei educativa onde tem a comunicação como um empecilho do próprio aprendizado, o aluno que busca, que pergunta, aluno que é articulador de ideia original, é um aluno que, por incrível que pareça, ou inconscientemente ou conscientemente, deve ser combatido.
porque acaba sendo um empecilho para a autoridade do professor. Algo arrogante, que não sabe a essencialidade da percepção complementar que a comunicação busca, de saber lidar com saberes diferenciados, de saber permitir o desenvolvimento prático das pessoas. E se você anda num ambiente formado por uma perspectiva que tende a te inibir, que tende a amordaçar a tua fala, geralmente você se torna um sujeito burocrático. Um sujeito que não compreende o que é ser humano. Se a tua comunicação pode ser substituída facilmente por uma comunicação organizada pela inteligência artificial, robótica, significa que você não toca a alma daqueles que compõem a mesma coisa que você, que compõem o que significa, o que enquadra ser humano. Cada vez mais as profissões técnicas de organizações simplistas de dados, sem a exigência humana da emocionalidade, da empatia, da equidade, cada vez mais estão sendo substituídas pelas máquinas, pelas atividades que facilmente são organizadas e datadas e predefinidas pela inteligência artificial. E o que garantirá a tua organização, o que garantirá a tua profissão, o teu profissionalismo, de acordo com o valor agregado na alta modernidade, na produção de sentimentos e de seguranças identitárias, é a tua comunicação. É a tua capacidade de saber fazer com que o teu conhecimento ele possa ser transferido da melhor forma possível, a ponto de construir pontes e não muros. E a gente fala de uma comunicação extramuros. A gente fala de uma comunicação interdisciplinar, que se comunica com o outro, que compreende, que entende, que é assertivo, que sabe dizer sim, que sabe dizer não, que sabe se utilizar do corpo para fazer com que as coisas avancem. Que saiba também se utilizar das novas mídias, das caracterizações das novas mídias, dos softwares de produtividade. E possa ser o ser humano insubstituível, e substituível naquilo que facilmente pode ser programado pela robótica, pela inteligência artificial. Comunicação significa, de modo bem simplista, saber se portar de acordo com as exigências do ambiente. Procure saber se apresentar. Procure saber se utilizar de uma entonação que te garanta a segurança. Procure apresentar as tuas qualidades pessoais e profissionais, fazendo uma apresentação completa daquilo que você é, sem se perder frente ao olhar do outro, sendo sempre sujeito, o que eu permito, o que eu busco, o que eu possibilito, o que eu encontro, o que me possibilitam fazer também por meio dessa troca de experiência e de saberes e conhecimento, é fazer com que cada um de nós possamos ser autônomos, sujeitos e não objetos das circunstâncias. Onde a gente possa produzir algo novo, onde a gente possa romper limites, onde a gente possa se observar como um agente transformador daquilo que é necessário para que a própria sociedade possa evoluir. Isso é comunicação. Comunicação é a unicidade. Comunicação é o bom uso daquilo que nós temos no momento para ajudar na educação, na metodologia, na avaliação e na transformação da nossa sociedade. E eu quero convidar vocês para que conheçam mais o meu trabalho no site romeniqueiroz.com, que vocês possam me seguir também no Instagram, colocar Professor Romenique Queiroz, que vocês possam colocar também Professor Romenique Queiroz, conhecer a nossa fanpage, onde eu peço, onde eu estimulo que cada um de nós possamos fazer o bem em defesa da sociedade, lá na nossa fanpage. Que você se inscreva também no nosso canal, muito conteúdo. E eu tenho certeza que vocês, uma vez observando a boa comunicação por um óculos dinâmico e interdisciplinar, vocês nunca mais vão ver a comunicação como modo, de uma maneira intuitiva, simplista, mas complexa e essencial para o desenvolvimento psicológico, da psicomotricidade e da própria evolução das instituições que a gente tem no dia a dia, que são representativas no campo social, para que a gente possa se desenvolver e fazer aquilo que temos de melhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês o comprometimento
e possam observar a comunicação como essencial, dinâmica, que busca sempre atender um contexto específico. E agora o contexto é emocionalidade, pessoalidade, organização da comunicação verbal, não verbal e entendimento também daqueles que estarão recebendo a tua mensagem. Você, de modo democrático, deve saber receber o feedback e nessa troca de experiências e de saberes possamos evoluir a si e o mundo. Um forte abraço e muito obrigado. Gostaríamos de agradecer o professor Rominique Queiroz. Muito obrigado por sua excelente contribuição. Com essa apresentação, chegamos ao final de nossas apresentações essa tarde. Voltaremos